irmãos, a paz do Senhor nosso Deus, que Deus abençoe todos vocês com ricas bênçãos dos céus. Mais uma vez aqui estou para transmitir mais um pouco da palavra do nosso Deus. Que a palavra do Senhor possa entrar no teu coração e que você possa sentir um toque de Deus e você possa tomar uma decisão de aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Você que já é cristão, já aceitou a Jesus, que a palavra de Deus possa servir de alimento para a tua alma. Louvado seja o nome do Senhor. Quero ler um versículo na Bíblia, ou dois versículos, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31 e 32, que diz desta forma: Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Versículo 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Jesus estava falando aos judeus que estavam ouvindo a sua palavra, estavam crendo na palavra que Jesus estava ensinando. E Jesus falou a ele e disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero dizer para você que não tem como uma pessoa não ter um encontro com Jesus, não tem como uma pessoa não aceitar a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, se a sua vida não for transformada. A vontade de Deus, a vontade de Jesus, que nós venhamos ter uma vida santa, uma vida transformada, uma vida, vamos dizer agora, de retidão diante da presença do Senhor. Louvado seja o nome de Jesus. Então, nós vamos ver aqui que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra de Deus, ela é a verdade. Quando Jesus falou em João 14,6, ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus, ele é a própria verdade, Jesus, ele é a própria palavra que é a verdade. Louvado seja o nome de Jesus. Então quero ler também mais um versículo na Bíblia, que se encontra na carta que Paulo escreve aos 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Na segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja Deus. Eu tenho falado a princípio que não tem como a pessoa aceitar Jesus, a pessoa querer Jesus, a pessoa ter Jesus se ela não for liberta. Então Jesus falou para os judeus: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Todos aqueles que têm Cristo na sua vida, todos aqueles que dizem que é cristão, que adora a Deus, que serve a Deus, essas pessoas são libertas, são transformadas. Por isso que o apóstolo Paulo aqui, escrevendo aos 2 Coríntios 5,17, diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome de Jesus. Então, Jesus, ele quer que a gente venha ter uma vida separada, uma vida santa para ele, uma vida transformada. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quero trazer mais passagens bíblicas falando sobre vidas transformadas, vidas regeneradas pelo poder que há na palavra do Senhor. Olha o que diz aqui em Gálatas, capítulo de número 5, a partir do versículo de número 13. Gálatas, capítulo 5, versículo 13 em diante, ele vai dizer desta forma: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Não useis então da liberdade para dar ocasião à carne, mas servir-vos uns aos outros pela caridade ou pelo amor. Isso é um fruto daqueles que foram transformados, daqueles que foram regenerados. O amor, a caridade. Então isso é fruto do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 14. Porque toda a lei se cumpre numa só palavra: nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo.
Você tem amado o teu próximo? Você tem ajudado o teu próximo? A fazendo cumprir a lei de Cristo é amar o próximo. Jesus falou que os maiores mandamentos são dois. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças e com todo o teu entendimento. E o segundo, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Então, a lei se cumpre numa só palavra, nesta: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Se você quiser cumprir a lei de Cristo, você tem que amar o teu próximo. Jesus, ele ensinou sobre o verdadeiro amor. Então a palavra de Deus vai dizer que que adianta a gente amar só aqueles que nos amam, né? Mas Jesus vai mais além. Ele diz que amai-vos o vosso inimigo. Viu? Essa é a lei de Cristo. Amar o próximo, como fala no próximo, são todos aqueles que estão à nossa volta. Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 20, ele vai dizer dessa forma: se o teu inimigo tiver fome, dê de comer a ele. Se tiver sede, dê de beber. Porque fazendo assim, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. O que é que eu entendo com isso? É que quando alguém faz o mal para mim, eu retribuo com o bem. E assim, os neurônios da pessoa passam a queimar. E ele vai chegar ao ponto de pensar: poxa, eu só faço mal para esta pessoa e ela só me retribui com o bem. Então, cumprir a lei de Cristo é isso, é amar o nosso próximo. Louvado seja o nome do Senhor. Versículo 15. Se vós, porém, vos mordeis uns aos outros, cuidado para não devorar também uns aos outros. É isso que ele está falando aqui, Jesus está falando. Então, que nós temos que amar uns aos outros. Louvado seja o nome do Senhor. Para que eu possa amar o meu próximo, para que eu possa viver uma vida separada para Deus, eu tenho o quê? Versículo de número 16 de Gálatas capítulo 5. Ele vai dizer: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. A pessoa tem que andar no espírito. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos Romanos, capítulo de número 8, a partir do versículo 1, ele vai dizer assim: agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então é isso aí. Andar em Espírito, irmãos, é fazer com que a nossa carne velha, ela vai sendo a cada dia mortificada. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que andar em espírito para que em nossa não se cumpra a concupiscência da carne. Versículo 17. Porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Então é uma briga diária. É uma luta diária que há da pessoa. Ou seja, aqueles que são regenerados. Aquelas pessoas que viviam antes na prostituição, que viviam aprisionadas pelos vícios, aquela pessoa que vivia de uma forma totalmente alheia de Deus, ela agora passa a se converter, passa a ser uma nova criatura, e essa pessoa agora tem uma luta diária, uma luta da carne contra o espírito, né? Então é isso que a palavra de Deus nos ensina, viu? Porque a carne, ela cobiça contra o espírito contra a carne. E este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas o versículo de número 18 diz: Mas se vós sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então quem é guiado pelo Espírito, ele não está debaixo da lei. Esta pessoa, como diz o apóstolo Paulo, é uma nova criatura em Cristo Jesus. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ver também o que é que Paulo fala em Efésios capítulo 2, versículo 10. Efésios capítulo 2, versículo de número 10. Louvado seja o nome do Senhor. Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 2, versículo número 10, ele vai dizer: porque somos feitura sua,
criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Então, o que é que Jesus quer que nós viemos fazer? Primeiro ele falou aos judeus que estavam crendo nele: se vós permanecereis na minha palavra, verdadeiramente sereis os meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. E agora a pessoa passa a andar em espírito, para que não venham se cumprir as concupiscências da carne. Louvado seja o nome do Senhor. E agora Paulo está escrevendo aqui porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Louvado seja o nome do Senhor. É a vontade de Deus que nós venhamos ter uma vida santa diante da sua presença. Capítulo 5 de Efésios, versículo 1 ao 15. Efésios capítulo 5, o apóstolo Paulo ele vai dizer uma coisa muito interessante. Capítulo 5 de Efésios, ele vai dizer: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. Agora ele vai dizer algo que é da carne. Ele vai dizer assim, ó: mas a prostituição e toda impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. Nem torpezas, nem pavoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que porque nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo eres trevas, mas agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda a bondade, justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. E não comuniqueis com obras infrutíferas ou infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem é oculto, até fazê-lo ou até dizê-lo é torpe. Mas todas estas coisas se manifestam sendo condenada pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te entre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, mas como sábios. Louvado seja o nome do Senhor. Se você é uma pessoa sábia, você sabe qual é o caminho que você deve trilhar. E o caminho que eu te indico é o caminho chamado Jesus de Nazaré. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Que esta palavra, meu irmão, possa entrar no teu coração. Que esta palavra possa te ajudar a entender, para que você possa caminhar na presença de Deus. Para nós encerrar, quero ler em 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 13 em diante. Ele vai dizer: portanto, cingido os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios, e esperar inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo. Como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes havia em vossa ignorância, mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Louvado seja o nome do Senhor. Porquanto Cristo escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês e que esta palavra
possa entrar no teu coração e você possa ser alcançado pelo braço forte do Senhor. Que Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.